O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos nesta quinta-feira, onde aqui na Canção Nova e em toda a igreja, mas de forma especial, durante todos esses 45 anos, onde nós celebramos nas quintas-feiras um dia especial na Canção Nova, porque é um dia eucarístico, um dia onde nós podemos recordar o amor de Deus por nós, que não nos deixa sozinho. O amor de Deus por nós, que vem em direção da nossa fraqueza e se faz presença mesmo quando nós não merecemos. Eu não sei se você já teve a experiência de se sentir um lixo, de se sentir desprezado e passar diante de uma igreja e ter a certeza de que Ele está ali, te amando, me amando. A Eucaristia é a oportunidade que nós temos de tomar consciência de que o amor de Deus, Ele é inesgotável. Mesmo diante dos nossos erros, dos nossos limites, Ele continua presente, amando, batendo o seu coração fortemente por nós. Mesmo que muitas vezes nós o desprezemos. Mesmo que muitas vezes nós nem recordamos que Ele existe, mas Ele nos ama. Eu lembro de um padre que dizia que quando chegava em Guarulhos, ele sempre gostava de, ao chegar em Guarulhos, escolher as poltronas do lado esquerdo da aeronave, porque quando estava descendo, ele viu uma torre de uma igreja, e ali ele sabia que Nosso Senhor, quando estava naquela igreja, quando pensou naquela igreja, pensou em todas as vezes que ele ia descer em Guarulhos para dizer que o amava. Todas as vezes que ele ia decolar, ele pegava do lado direito, porque sabia que a torre estava do lado direito. Por que isso? É tomar consciência de que nós somos amados. E veja, a Canção Nova existe para isso. A Canção Nova não existe para outra coisa. Nós aqui vivemos, nós aqui gastamos a nossa vida para dizer que nós encontramos um amor. E este amor é transbordante, este amor é capaz de alcançar as pessoas. A Canção Nova só tem a eficácia que tem, porque ela não diz dela mesma, ela diz da eficácia de uma vida
gasta pelo Evangelho, gasta pela evangelização, gasta a partir de um amor. E não é coincidência, mas tudo na Canção Nova é providência. E quis a providência que nós, neste dia 29 de maio, nós dedicássemos esta quinta-feira de adoração aos 45 anos da frente de missão da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Quando antes não era nada, ninguém conhecia Cachoeira Paulista. Existia uma cidade pequena, com um pequeno povoado, mas não era atraído pelo mundo como hoje é. Mas por quê? É porque dentro desta cidade começou a existir um carisma que não carrega a si mesmo, que não carrega vontades humanas, mas carrega a experiência de Deus. E veja, olha como ensina o nosso pai fundador, o Padre Jonas Abib, nada na nossa vida é coincidência, tudo é providência. E a providência de Deus quis nos dar este trecho do Evangelho de hoje, onde a alegria do ressuscitado transforma a tristeza em alegria. A proclamação, a promessa de Deus para nós é: a vossa tristeza se transformará em alegria. Esta é a função de existir da Canção Nova. Nós existimos para que você se encontre com a sua verdade, e a sua verdade não é outra coisa a não ser Jesus. Nós existimos para que você experimente o amor de Deus e dê à sua vida a verdadeira alegria, que é diferente da euforia do mundo. Por isso, comemorando esses 45 anos desta Casa de Missão da Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, dito por tantas pessoas que aqui passam como um território eucarístico, não é? As pessoas dizem, a Canção Nova é um território eucarístico, não é apenas por causa das capelas que tem aqui, e nós temos muitas capelas. Para você ter ideia, quase todo o setor de trabalho aqui em Cachoeira Paulista tem uma capela. Por quê? Porque tudo que brota da Canção Nova vem do sacrário, não vem de outro lugar. É território eucarístico porque a palavra proclamada neste lugar brota da experiência de um missionário, de um homem na capela, no sacrário. E assim você pode experimentar este Deus que daqui a pouco estará diante deste altar, num véu do sacramento, para te amar e dizer: seja verdadeiramente feliz. Eis que a alegria verdadeira é quando nós nos encontramos com Ele. Cachoeira Paulista é a sede da Canção Nova e é também chamada pelo povo de Deus e não pelos missionários como pedacinho do céu. Que responsabilidade para nós que moramos aqui, dizer que nós moramos com Ele. Porque o que faz a Canção Nova um pedacinho do céu? Porque Deus está aqui. Ele escolheu este lugar para morar. Por isso que aqui nós estamos. Também chamado por muita gente de cidade da fé, onde aqui é renovada a sua fé. Mas, meus irmãos, é um dia de gratidão, é um dia de memória de tudo que passou, mas também é um dia de renovação do nosso chamado missionários. E aqui eu quero, com muita alegria, agradecer a você, missionário, nas pessoas do tripé da Canção Nova aqui de Cachoeira Paulista, o Fábio, a Rosana e a Flaviana. Obrigado, você, missionário, que doa a sua vida, que derrama a sua lágrima sem ninguém ver, para que este povo, ao chegar aqui, seja conquistado pelo Deus que nós carregamos. Nós não damos a nós mesmos, nós nos gastamos por amor do reino. Por isso, nós queremos pedir a Deus a graça de que nessa Eucaristia seja renovada a nossa fé. Mas como tudo na Canção Nova não é coincidência, é providência, a igreja também celebra neste dia a memória daquilo que Dom Benedito Beni, bispo emérito de Lorena, chama como um dos patronos da Canção Nova. Hoje a igreja celebra São Paulo VI, o Papa Paulo VI,
que tem uma importância muito grande para a Canção Nova, para o carisma Canção Nova. No ano de 1976, um ano depois de uma exortação apostólica feita pelo próprio Papa Paulo VI ser publicada, o bispo da Diocese de Lorena, Dom Antônio Afonso de Miranda, chamou o padre Jonas, que na época era um salesiano, um padre jovem, que trabalhava com os jovens na cidade de Lorena. Ele chamou o padre Jonas no seu escritório e apresentou uma exortação que é muito importante para nós, chamada Evangelho Nunciandi. Aqui está nas minhas mãos. E esta exortação, publicada pela igreja em 1975, a partir da igreja também, por meio do ministério de Dom Antônio Afonso de Miranda, chamou o padre Jonas e mostrou um trecho onde falava assim: verifica-se que as condições do mundo atual tornam cada vez mais urgente o ensino catequético sobre a forma de um catecumenato para numerosos jovens e adultos, que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a necessidade de a Ele se entregar. E ao ler isso para o padre Jonas, Dom Antônio encorajou dizendo: Padre Jonas, o que o Papa Paulo VI fala aqui é totalmente verdadeiro. É preciso evangelizar, a hora é agora de evangelizar. Já que você trabalha com jovens, é mais fácil fazer isso com esse. Comece alguma coisa. Há muito para se fazer, mas temos de começar por alguma coisa. Então, comece por isso. Comece com os jovens, pois é mais fácil. E aqui, meus irmãos, está a origem do trabalho do padre Jonas com os jovens, lançando um catecumenato, e a partir da festa do Cristo Rei, do ano de 1977, ele sentiu no coração um desejo, num trajeto indo a Queluz, de chamar aqueles jovens para uma experiência em comunidade. E ele dizia: quem iria querer deixar sua família, sua casa, seus estudos, para morar junto comigo em comunidade? Quem iria dedicar-se ao trabalho que estávamos iniciando? Era tão absurdo que eu pensei, diz o padre Jonas, vou lançar um desafio. Não irão aceitar. Se aceitarem, é sinal de que o Senhor quer isto mesmo. E assim, naquela festa do Cristo Rei do ano de 1977, o padre Jonas lançou o desafio: quem está disposto a dedicar um ano da sua vida a Deus vivendo em comunidade? E veja, tudo isso que aqui você vê, tudo isso que os seus olhos enxergam hoje, aqui em Cachoeira Paulista, diz de uma experiência pessoal com Deus que chama. Ele continua chamando. O papel de nosso Senhor é chamar. E o nosso papel como Canção Nova é ser propagador desse chamado. Por isso, neste mesmo documento, eu queria citar 3 coisas que hoje a Canção Nova faz, que parte deste documento, Evangelho Nunciandi, que nós testemunhamos com a nossa vida, de que você é alcançado pela evangelização da Canção Nova, por causa da fidelidade à igreja. Se nós somos fiéis àquilo que a igreja nos pede, nós tocaremos o impossível, nós tocaremos o extraordinário. Meu irmão, minha irmã, não foi por acaso que aqui você veio, não é por acaso que você está em casa nos acompanhando. Deus quer de você fidelidade nas coisas básicas e simples. Se hoje Deus te pede alguma coisa, seja fiel ao que Deus te pede, e você tocará no extraordinário,
Porque se nós formos fiéis no pouco que nós formos fiéis, nós contemplaremos a grandeza de um Deus que não se deixa vencer em generosidade. A primeira coisa, este documento nos ensina que os jovens são o coração da evangelização. Paulo VI dizia que os jovens evangelizam outros jovens com seu entusiasmo e testemunho. Como é bonito ver a Canção Nova jovial. Como é bonito ver que a Canção Nova não envelhece nunca, porque o nosso carisma é cantar uma canção nova. O nosso pai fundador morreu velhinho, de cabelo branco, mas era o mais jovem entre nós. E ele dizia até que jovem é aquele que não deixa de sonhar. E o quanto que o Padre Jonas sonhava. E ele não sonhava para ele sonhava contemplando a graça de Deus que se daria no meio da evangelização. Tantos jovens que testemunham o amor de Deus, deixam tudo, largam tudo e vêm à Canção Nova para que outros jovens possam ser evangelizados. Meu irmão, aqui em Cachoeira Paulista nós vemos isso acontecer. Olha movimentos de jovens que acontecem no decorrer destes anos, desses 45 anos, aqui em Cachoeira Paulista. Eu sou testemunha, eu sou padre novo, gente. Eu vou completar 3 anos de padre agora, no próximo mês. E eu já testemunhei um jovem mergulhado na lama, a partir de uma dinâmica do Revolução Jesus, que você acompanha na nossa TV, que você sabe do movimento de jovem, um jovem na lama, a partir de uma dinâmica, reconhecer que aquela lama não é lugar para ele. Reconhecer que diante daquela lama, o pecado rouba a dignidade dele. E me colocaram perto do lamaçal, numa cadeira, e com a estola roxa no pescoço. E o jovem pegava nele assim, e dizia assim: tira isso de mim. Tira essa lama de mim, padre. Isso é o carisma Canção Nova. Capaz de evangelizar. Nós não propagamos um Deus para nós mesmos. Nós somos uma fonte seca para nós. Nós precisamos dos nossos irmãos para evangelizar. Mas para isso, nós precisamos experimentar este amor que dará vida. O que dizer de um PHN? Hoje os nossos irmãos estão envolvidos no PHN há tanto tempo. Envolvidos para acolher 500 mil jovens neste lugar. Imagina o que é isso. Imagina o que é evangelizar um jovem que chegou aqui, parece de paraquedas, que não sabe nem quem é Jesus, que não sabe o que é a cruz. E aqui, por meio da evangelização dos jovens da Canção Nova, conhecem o amor de Deus. E a tristeza do pecado, a tristeza da lama, é refeita em alegria, é transformada em alegria. O seu choro é transformado em júbilo, em ação de graças. A Canção Nova não para de evangelizar os jovens. E aqui, essa comunidade aqui neste lugar se tornou um oásis, onde os batizados também são alcançados. Segundo ponto da exortação apostólica Evangelho Nunciandi. Meus irmãos, o Papa Paulo VI alertou que muitos batizados não vivem plenamente a sua fé. O Padre Jonas nos ensinou que é necessário evangelizar os batizados. É necessário evangelizar aquele que ainda vive uma desvinculação entre a fé e a vida. E que a igreja precisa reavivar a chama de Deus que há no coração de tantos batizados. E aqui, graças a Deus, nós, da Canção Nova, não somos capazes de mensurar o bem que a Canção Nova faz na casa de tanta gente. Aqui em Cachoeira Paulista funciona a sede da TV. Os programas
são transmitidos daqui. Esta missa está chegando em lugares que nós não ousamos mensurar. Uma vez, eu escutei de um bispo, que ele chegou em uma comunidade, e essa comunidade tinha missa de 6 em 6 meses, ou de ano em ano. E ele resolveu ir celebrar a missa lá. Quando chegou lá, as pessoas que não têm missa cotidiana, não sabem os momentos da missa, né? E você precisa ensinar o pessoal. É hora de ficar em pé, agora todo mundo vai ficar sentado, é hora de ajoelhar. E o bispo disse que foi nessa comunidade, e as pessoas levantavam, se ajoelhavam, sentavam, tudo na hora certa. Na oração eucarística, respondia a comunidade toda. Ele achou aquilo muito estranho, porque aquela comunidade não tinha missa cotidiana. No final da missa, ele mandou todo mundo se sentar e perguntou assim: peraí, quem foi que catequizou vocês para a missa? Qual foi a última missa que vocês tiveram aqui? Aí uma senhorinha, no primeiro banco, disse: a Canção Nova. Porque nós assistimos a missa na Canção Nova. Nós somos alimentados pela Canção Nova. Meus irmãos, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Vou contar outro caso que eu não estava nem lembrado. Vou contar agora. Eu era diácono. Estava morando na Missão da Canção Nova em Gravatá, no Pernambuco. E um padre, na quarta-feira de cinzas, me pediu para ir fazer uma celebração da palavra, na quarta-feira de cinzas, para fazer a imposição das cinzas sobre a cabeça do povo, né? E dar comunhão para eles, para começar a quaresma. Eu disse: não, eu vou, estou à disposição. Que horas? 3 horas da tarde. Um agreste pernambucano, um suor, desse jeito aqui, ó. E fui. Ele passou na casa de missão, me colocou no carro e fui. E a gente pegou uma estrada de terra. E tome chão, né? E aí, quando eu vi ele dentro do carro, eu disse assim: meu Deus, mas ele me chamou para fazer a celebração da palavra e ele está aqui. Eu fiquei calado. Chegado numa capela, ele olhou a capela, depois de andar muito, ele disse assim: padre, ou diácono, dependendo desta hora aqui agora, o senhor vai chegar atrasado onde o senhor tem que ir. Aí eu: é outra capela? Ele disse: é mais lá para o alto. Então está aqui o pouquinho de cinza para o senhor levar para o povo, e se o senhor for de carro, o senhor vai chegar atrasado. O senhor não tem coragem de ir de moto, não? Aí eu disse: meu Deus do céu, eu vou de moto, né? Aí peguei meu paramento na mão, juntei aqui, o pozinho da cinza na outra, subi na garupa da moto com o rapaz. Eu não sabia onde é que era para pegar, se era para pegar aqui atrás, se era na frente. Foi dando uma dor nas minhas pernas, porque eu tive que grudar, com medo de cair, as cinzas de purar. E ele foi subindo. Quando eu cheguei lá, 5 minutos para as 3 da tarde, no meio do sol quente, ao ponto das pessoas estarem no lado de fora, esperando a celebração começar. Eu fui me dando uma tremendeira, e eu entrei na sacristia. E na sacristia tinha uma senhorinha assim, que levantou e disse assim: meu gente, eu fui morar naquela missão em janeiro, dia 8 de janeiro. Quarta-feira de cinzas é mais ou menos em março, né? Meados de março. Quando eu cheguei, que eu entrei, ela olhou para mim e disse assim: diácono Sidney. Eu achei estranho aquilo dali, porque ninguém me conhecia. E eu fui, abracei ela e ela disse assim: eu quero aqui agradecer o Senhor pelas homilias que o Senhor tem feito na Rádio Canção Nova. Porque a Rádio Canção Nova é o sustento da minha fé. Minha gente, eu não sabia onde é que eu estava, mas a Rádio Canção Nova chegava lá, chega lá até agora. Nessa missa está escutando, talvez essa mulher esteja escutando lá no Agreste Pernambucano. O que é isso? É a concretização de um chamado de Deus que nós não medimos, que não está na nossa mão. Se Deus te chama para alguma coisa, não tenha medo de dar a Deus. Não tenha medo de dar a Deus tudo aquilo que Ele te pedir, porque o que Ele te pedir gerará uma eficácia na sua vida e na sua família que você não tem noção onde tocar. Aquilo me emocionou porque nós não temos noção da missão da Canção Nova. E a Canção Nova, com suas missas, com as suas catequeses,
com os seus aprofundamentos, com seus acampamentos, é uma resposta do chamado do Papa Paulo VI, que hoje a igreja celebra. É coincidência? Não é. É providência. Por fim, não menos importante, o trecho que eu li é o parágrafo 44 do documento. E logo em seguida, no parágrafo 45, o padre Jonas viu que era um apelo do Papa Paulo VI para que, visionário, ao reconhecer o poder dos meios de comunicação, o Papa Paulo VI pedia à igreja que nós precisássemos evangelizar. Ele dizia que a igreja deve usar estes instrumentos de evangelização para alcançar as multidões, adaptando a mensagem do evangelho ao mundo moderno. A Canção Nova abraçou, meus irmãos, esta visão com coragem. A Canção Nova abraçou e paga um alto preço para que na sua casa você seja evangelizado de forma concreta. Através da rádio, que tudo começou na rádio, através da nossa TV, depois das mídias digitais, esta comunidade tem usado os microfones, as câmeras, para levar a boa nova a todos os cantos, cumprindo o sonho pedido pelo Papa Paulo VI, de uma evangelização que fala tu a tu. No meio de toda esta homilia, é seu coração que está sendo alcançado. É a sua vida que está sendo alcançado pela força evangelizadora da Canção Nova. E meu irmão, tudo isso é cuidado pela providência. Você nunca viu e nunca verá, para a glória de Deus, uma propaganda nos nossos meios de comunicação. Porque quem sustenta esta obra é a sua generosidade, que pode chegar hoje, mas também não pode chegar. É o abandono da confiança da providência. E aqui eu vou contar outro caos. Eu lembrei agora, mas eu vou contar. Também da cidade de Gravatá. Quem experimentou isso foi uma irmã de comunidade nossa, chamada Aurelísia. Na época, a Aurelísia ainda mora na missão de Gravatá, era a responsável do clube da evangelização. E no dia de sábado de manhã, chega uma senhorinha, já com seus quase 70 anos, com as suas compras da feira em sacolas, e chega na nossa casa de missão perguntando aonde poderia fazer a sua doação para a Canção Nova, porque ela era sócia. E a Aurelísia, mais do que depressa, acolheu a mulher, ajudou a carregar a feira, sentou diante dela, perguntou se ela queria uma água, e ela disse: minha filha, as coisas estão tão caras, que o dinheiro que eu tinha para fazer a minha feira, não deu para fazer a minha feira. Eu gastei até o dinheiro da Canção Nova. Mas eu estou aqui. E tirou do bolso R$5, com o dinheiro do mototáxi, para voltar para o meu sítio, para dar a Canção Nova. A Aurelísia disse que quando escutou aquilo dali, ela disse: não, senhora, já foi entregando para ela os R$5 de volta, né? Não, senhora, a senhora não precisa entregar, não. A senhora já gastou o dinheiro todo. Esse mês a senhora não contribui. Deus vai providenciar de outro jeito. Volta para casa de mototáxi. Aí ela devolveu de novo para a Aurelísia e diz assim: você não tem direito de tirar o meu direito de contribuir com a Canção Nova, porque você não sabe o bem que a Canção Nova está fazendo para mim. A Aurelísia ficou em choque. Tá bom, aí escreveu o nome dela, fez o recibo do clube da evangelização e disse assim: pois deixa eu deixar a senhora em casa, de carro. Eu disse: não, eu vou a pé, porque eu vou oferecer o terço para a Canção Nova. Nós não temos noção do que a Canção Nova faz. E eu tenho absoluta certeza que isso alcança também a sua vida, porque isso alcançou a minha vida. Eu não sei aonde eu estaria se não fosse a Canção Nova. Eu não sei aonde eu estaria
se não fosse o amor de Deus que veio por meio deste carisma, do meio dos meus irmãos, a dizer: Sidney, independente do que você fez, você é amado por Deus. A Canção Nova existe para transformar a tristeza em alegria. Por isso, eu quero encerrar dizendo: em muitos momentos, o milagre vem por meio do louvor. Em muitos momentos, o milagre vem por meio da ação de graças. Lembra aquela multidão que estava faminta diante de Jesus, e Jesus teve compaixão daquela multidão, mas ele não tinha como alimentar. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, é o que a Canção Nova faz. E o que Jesus faz? Ele veio nos ensinar que a Canção Nova se frutificará a partir do momento. Jesus pegou os pães, deu graças. Meus irmãos, a ação de graças é o extraordinário de Deus em nós. Quando nós damos ação de graças, quando nós temos um coração grato, quando nós temos um coração agradecido a tudo que Deus já nos fez, o extraordinário acontece. E os 5 pães viram a multidão de pessoas que estavam famintas, saciadas ao ponto de sobrar ainda 12 cestos cheios. Por isso eu queria pedir a Deus a graça da ação de graças, do louvor, do agradecimento. Eu queria que você fechasse os olhos um pouco e recordasse o papel da Canção Nova na sua vida. Como que você estava quando você foi apresentado por Deus a Canção Nova? Quando a Canção Nova alcançou o seu coração e arrancou você da depressão. Quando a Canção Nova entrou na sua casa, quando ninguém tinha capacidade de escutar você, e você foi capaz de descansar, dando, por meio da oração da Canção Nova, a Deus todo o peso do teu coração. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos render graças e dizer que a Canção Nova existe por tua vontade. É uma iniciativa tua, Senhor, por isso nós estamos aqui jubilosos, contemplando esses 45 anos que são apenas o início, porque a Canção Nova existirá até a segunda vinda de Jesus, porque ela é um cumprimento da promessa de Deus de preparar um povo bem disposto para a segunda vida. Por isso, Senhor, a começar de mim, dos meus irmãos da comunidade que aqui estão, deste povo de Deus que nos visita, que são alcançados pela tua força neste lugar, nós queremos bendizer o teu nome, render graças a ti, Senhor, a glória, a ti todo o domínio, a ti o poder, a ti a majestade. A ti, Senhor Jesus, seja as nossas vidas doadas, entregues, e como júbilo, como ação de graças, renova em nós a nossa entrega, renova em nós o nosso desejo ardente de darmos tudo como nosso Pai Fundador deu, de não poupar nada para nós, mas que verdadeiramente, Senhor, seja uma ação de graças a nossa vida diante de vós. A ti, Senhor, a honra, a glória e o poder.